Quem é mais antigo aqui do canal deve lembrar que eu já fiz um vídeo de ar-condicionado por aqui. Mas lá eu avisei que teria um vídeo parte 2, que é este daqui. Eu vou deixar esse vídeo que eu comentei, o parte 1, aqui embaixo na descrição, tá bom? Vale a pena ver porque é de fato um complemento para este vídeo aqui. Lá eu respondi quando deve entrar um ar-condicionado na obra, como calcular os BTUs, qual o tamanho, né, da máquina para cada ambiente da sua obra, da sua casa, e como esconder aquelas condensadoras feinhas que ficam na parte de fora. Mas no vídeo de hoje temos muitas perguntas boas e eu vou começar com a pergunta da Ilza. Ela me respondeu que ela tem muitas perguntas. E a condensadora pode ficar em uma área fechada? Não, gente, não, Ilza, pelo amor de Deus, ela tem que ficar numa área aberta, 100% ventilada, ela precisa ter essa troca direta de ar com a área externa, tá? Fechar de jeito nenhum. E a Priscila me perguntou, o melhor ponto é sempre no meio do cômodo? Hashtag trocando ideia. Sempre que você quiser me fazer uma pergunta, é só colocar essa hashtag nos meus vídeos ou nos vídeos de todo o Esquadrão de Senza. Priscila, seria ideal colocar no centro do cômodo se a gente estivesse falando de um ar-condicionado dutado, um ar-condicionado central, que aí você embute aquele cassete no forro no centro do cômodo. Mas o que a gente mais usa, geralmente, nas obras residenciais, até alguns projetos comerciais menores, não é o ar-condicionado central dutado, e sim aquele convencional que você tem a evaporadora na parede e a condensadora numa varanda, por exemplo, numa área externa. A gente podia, né, fazer um vídeo só de ar-condicionado central, dutado, o que vocês acham? Me pede aqui embaixo, quem quiser. Então, se você estiver falando deste ar-condicionado central, o melhor ponto, de fato, é o centro. Mas se a gente estiver falando daquele ar-condicionado de parede convencional, o melhor ponto é sempre no sentido longitudinal do seu projeto. Ou seja, você tem uma planta ali retangular. Você tem a transversal, que é essa menor largura, e você tem... Eu vou fazer assim para vocês enxergarem. Então, você tem a transversal, né, que é essa menor largura, e você tem a longitudinal, que é esse maior comprimento aqui. Então, o ideal é o ar-condicionado ficar aqui, nessa longitudinal, exatamente para ele conseguir resfriar o ambiente todo, tá bom? Ai, mas e se for quadrado o ambiente? Aí tanto faz. Eu lembro que uma outra pessoa me perguntou se o melhor lugar do ar-condicionado, a melhor posição seria em cima da cama, se fosse um quarto, por exemplo. Eu não acho ideal ficar em cima, porque o ar fica caindo aqui, né? Fica direcionado geralmente assim para baixo, na cabeça, frio. Ah, eu sou meio friorenta. Eu aconselho, não só eu, na verdade, a maior parte das empresas especializadas de ar-condicionado indicam sempre na perpendicular da cama, ou seja, você tá deitado, o ar-condicionado tá aqui do seu lado, não em cima nem de frente, tá? Ou do lado direito ou do lado esquerdo. Melhor. A Sol me perguntou, posso passar aquela mangueira que cai aguinha dentro da parede? Gente, essa mangueira que cai aguinha é o dreno. E sim, você pode embutir isso dentro da parede, deve, aliás, tá bom? E sempre fazer essa ligação da evaporadora, que é a máquina que fica dentro do seu ambiente, com o dreno interligado a um ponto de esgoto. Você não pode jogar isso na fachada de jeito nenhum. E outra coisa, essa mangueirinha, na verdade, não pode ser flexível, tá? Tem que ser um PVC, aí geralmente eu uso de 3/4, rígido, porque a mangueira pode criar um entupimento, pode ter umas bolhas de ar e isso ter um retorno da água. Muita gente me pergunta, ah, minha evaporadora, meu ar-condicionado tá pingando, o que eu faço? Pode ser uma manutenção de limpeza mesmo, mas pode ser essa mangueirinha que criou bolhas de ar ali dentro e tá dando retorno. Então usa um PVC que não corre esse risco. JK me perguntou como é feita a montagem da infra. Vamos lá, todo mundo respira, senta que lá vem história. Quando você começa a sua obra, você faz ali as mudanças de pontos de tomada, de elétrica, né, de hidráulica, constrói bases de alvenaria, derruba a parede, constrói novas paredes, e é nesse momento que você tem que pensar e fazer a infra de ar-condicionado. Como que isso é feito? Vou mostrar lá na obra. Olha, essa é a tubulação de cobre do ar-condicionado e aqui já vai o PP junto de elétrica. E aqui, olha, já é o isolante térmico, tá vendo essa espuminha? Eles passam ao redor da tubulação de cobre já para proteger a temperatura da tubulação. E aí, vocês querem ver isso sendo instalado? Vou mostrar, olha só.
tá aqui. A gente tá no apartamento taquinho, pra quem não viu o vídeo eu vou deixar aqui em cima. A gente vai fazer um shaft aqui, porque a gente não conseguia embutir toda essa tubulação. Então, o shaft de drywall vai esconder todo mundo que tá aqui, ó. Isso aqui é hidráulica e isso aqui já é do ar-condicionado, tá vendo? Que tá indo lá pro outro quarto. Ou seja, é obra, gente. Tem que fazer enquanto ainda tá em obra. Nessa obra, a gente tinha uma viga invertida embaixo da janela. Então, a gente não conseguiu rasgar para passar a tubulação. E aí, eu criei esse shaft em drywall para deixar isso aparente na frente da estrutura, mas escondido pro dia a dia. Mas se você não tiver problemas de estruturas e puder rasgar a sua parede de alvenaria para embutir essa tubulação, é o que eu faço na maior parte das vezes. Então você vai embutir toda essa tubulação que estiver correndo por ali e pode e deve andar pelo seu teto, se você for rebaixar o seu forro de gesso. Porque aí toda essa tubulação vai ficar escondida ali em cima do gesso. Maravilha, então faz antes do gesseiro entrar. Esse aqui é o segundo ponto de ar-condicionado da casa. A gente rasga a parede, tá vendo? Faz uma traça para passar essa tubulação do ar-condicionado embutida. E ali é a marcação já da onde vai ficar exatamente a máquina. Por que ela tá aparente ali, ela não tá embutida? Porque a gente tem uma viga passando. Então só ali em cima a gente vai fazer uma caixinha de drywall para esconder aquele pedacinho. E aqui, olha, já é a posição inclusive do dreno, que também vai ser feito já. Importante, o dreno, ele não pode ser jogado na fachada, tá? O dreno tem que ir para um ponto de esgoto, banheiro, cozinha, varanda, qualquer ponto de esgoto que não seja ficar pingando na fachada, pelo amor de Deus. Gil me perguntou, tem que ser instalado antes do rebaixamento do teto? Pode ser feito ao mesmo tempo? É o que eu acabei de falar. Eu aconselho fazer antes, porque senão, se o gesso estiver pronto, você vai ter que abrir uns buraquinhos ali, umas janelas para o pessoal do ar-condicionado conseguir andar e puxar essa tubulação. Então, faz antes, enquanto tá livre essa laje, para depois o gesseiro trabalhar tranquilamente. A Kelly me perguntou, já preciso ter o aparelho porque os fios ficam expostos, fica feio. Kelly, você vai embutir tudo isso na parede, como eu mostrei na obra. Toda a tubulação de cobre e dreno também embutido por ali. O ponto de elétrica também, que é aquele cabo PP que apareceu no vídeo. E o que vai ficar realmente exposto são as pontinhas, né, dessa tubulação. Mas as construtoras, quando você recebe um apartamento novo, né, que já vem com a infra do ar-condicionado, eles usam muito uma caixinha de passagem. Imagina uma caixinha com uma tampa, só que é uma caixinha maior, tá? Não é uma caixinha de passagem de elétrica, assim, pequenininha, 4x2, nem 4x4, ela é maior. Ela é retangular, tem ali uns 30 centímetros de comprimento por uns 15 de altura. E isso fica embutido. Eu vou deixar uma imagem aqui, ó, essa caixinha. E ela fica embutida na parede com essa tampa. Inclusive, você pode deixar rebaixado um pouquinho isso para conseguir passar um gesso liso na frente e pintar e deixar isso totalmente invisível ali na sua obra. Pro dia que você quiser, né? Se você quiser abrir e colocar um aparelho de ar-condicionado, a infra já tá toda prontinha ali, escondida. É só você tirar essa tampinha, você bate ali, você vai ver o gesso vai craquelar, você tira a tampinha, pega a ponta ali da infraestrutura e liga o seu ar-condicionado. E depois da obra toda pronta, né, com a infraestrutura inclusive toda pronta, quando tá chegando perto do fim, qual é o momento de instalar de fato o ar-condicionado? A Rafa me fez essa pergunta. Deve ser instalado antes ou depois da pintura? Sabe aquela pintura que ainda tá na lixa, né? Passando aquela lixinha da massa corrida, então tem uma poeirinha branca, espera isso acabar. Só quando estiver assim na última demão de pintura mesmo, um pouquinho antes dessa última demão, daquela última pincelada, você pode chamar o pessoal para instalar a sua condensadora e a sua evaporadora. Porque o pessoal do ar-condicionado, muitas vezes, eles dão uma sujada ali na parede ao redor. Então, o pintor vai estar na obra, ele pode fazer o retoque, às vezes fica um furinho ali de gesso, sabe? Uma massa.
Então o pintor ainda tá por ali para resolver. Não espera acabar tudo não, mas também não deixa ser instalado com essa massa no ar, porque senão vai entrar ali no filtro do ar essa poeirinha e não é legal. Claro, você pode proteger com plástico, isolar essa máquina, mas sinceramente acho melhor esperar. Alice me escreveu, não é pergunta não, só queria dizer que você arrasa. Ah, obrigada. Adoro essas declarações, gente, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Michelle fez uma pergunta muito boa. Apartamento com bloco estrutural pode ter ar? Tem muito, né? Apartamento hoje em dia sendo entregue com essas paredes estruturais. Caso a construtora tenha previsto pontos de ar-condicionado, ok, pode fazer, não tem problema nenhum, porque a furação já vai estar feita ali, prevista, né? Calculado pela construtora para você passar a sua tubulação. Se não tiver previsto, você não pode colocar, porque parede estrutural, lembra, não pode rasgar, não pode fazer furo. Como que você vai fazer para passar a tubulação? Lá para a varanda, por exemplo, você vai ter que rasgar a parede de um cômodo para o outro. E isso você não pode fazer em paredes estruturais. Jack me escreveu: a TV pode ficar embaixo do ar-condicionado? Pode, faço um monte de projeto colocando o ar-condicionado em cima e a televisão embaixo. Ai, mas não tem problema de pingar? Não, gente, a evaporadora não é para pingar, tá bom? Se tá pingando, tem algum problema técnico aí no meio do caminho que precisa ser resolvido. Não tem problema nenhum a TV ficar embaixo. Miss Seixas: dicas para esse danado consumir menos energia. É o que mais gasta aqui em casa. Os aparelhos inverter, eles consomem muito menos energia, então essa é a minha dica. E claro, gente, soluções arquitetônicas, né, que diminuem essa temperatura do seu ambiente sempre é a melhor solução. Ar-condicionado é ótimo, mas a gente não deve colocar, por exemplo, fazer uma casa, né, toda de vidro e encher de ar-condicionado. Aquilo lá vai virar uma estufa, você vai gastar rios de dinheiro com energia. A melhor solução é sempre pensar no seu ambiente como que a arquitetura pode resolver esse conforto térmico. E aí sim, claro, colocar um ar-condicionado para ajudar ainda mais nesse conforto. Ah, eu preciso falar essa, peraí. A Marina me escreveu: o meu ar ficou centralizado na parede e não na cama. Tem solução? Tem o toque. Marina, a solução dos seus problemas é uma terapia. Eu indico demais, apesar de eu não fazer, tenho muitas amigas que têm este mesmo problema que a gente, e a terapia é ótima. Ou senão você pode chamar o técnico e pedir para ele ajustar, né? Mais fácil. Me fala, gente, vocês gostaram do vídeo? Se vocês tiverem mais perguntas, a gente pode fazer um vídeo de ar-condicionado parte 3. Me manda aqui embaixo, tá bom? Vou ficar super feliz de responder. E vou ficar mais feliz ainda se vocês se inscreverem aqui no canal. E lá no canal da Discenza. Beijo, valeu, tchau!